Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos e irmãs aqui do grupo, da Igreja Assembleia de Deus Palavras Bíblicas, mais uma vez aqui para trazer a mensagem da Palavra de Deus. E desta feita nós vamos basear esta mensagem, esta meditação para o meu e para o seu coração no livro de Jeremias, capítulo 18, versículos 1 e 2, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus abençoe a você que está ouvindo esta palavra. Você já é um abençoado de Deus, mas nós precisamos sempre trazer à tona a sua lembrança, a lembrança de que você é abençoado e sempre abençoar novamente, porque nós precisamos sempre das bênçãos do Senhor. A bênção do Senhor deve ser constante em nossas vidas. Portanto, nós abençoamos você, abençoamos a sua vida. E a leitura da palavra de Deus também nos abençoa, porque nos traz vida, nos traz motivação, nos traz ensinamentos, nos traz doutrinas maravilhosas que nós podemos, se aplicadas ao nosso dia a dia, se aplicadas à nossa vida, será uma grande e maravilhosa forma de viver, que vai nos trazer maiores bênçãos ainda, e maiores bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Agora, falando deste texto bíblico, o profeta estava em sua casa e o Senhor lhe ordena: desce à casa do oleiro. Primeiramente, o Senhor, antes de falar para ele descer, disse para ele se levantar. Ou seja, para ele se dispor a ir. Quando se fala levantar, não quer dizer que ele estivesse deitado, não. É uma figura de linguagem que muitas vezes nós usamos para insinuar que a pessoa está parada em um determinado local e, de repente, ela pode estar ali querendo ficar naquele local, mas Deus fala para o profeta: levanta-te e desce à casa do oleiro. Vai até a casa do oleiro. Possivelmente ele deveria fazer um trajeto que eu não sei se era muito longe, mas deveria ser um trajeto considerável, porque quando se desce à casa do oleiro, é sinal de que talvez haja um caminho estreito, um caminho a se seguir, talvez não muito apropriado, mas é um caminho que vai conduzir até aquela casa. Toda descida tem os seus problemas, porque a gente não pode descer correndo, não pode descer de qualquer maneira, porque senão a gente pode levar um tombo. Também para subir, se for para subir, tem que ter cuidado com a rampa que nós estamos subindo. De repente podemos tropeçar e cair, e principalmente, imagina uma queda descendo, né? Então é algo importante que nós tenhamos isso em mente aqui, para poder projetar em nosso pensamento essa palavra bíblica e entender até melhor, porque muitas vezes nós comentamos, nós falamos sobre textos bíblicos, mas não paramos para pensar no que realmente eles significam. E eis que agora nós estamos aqui meditando nesta palavra, dizendo, Deus para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Possivelmente, o oleiro deveria ser alguém conhecido de Jeremias. As pessoas naquele tempo muitas vezes conversavam, iam ao templo juntos, né? Mas tinham profissões diferentes. Jeremias era
um sacerdote, possivelmente um levita, e estava ali na casa do Senhor como um profeta de Deus. E o oleiro, lá na sua profissão, cada um exercia uma função diferenciada, mas Deus fala para ele descer até a casa do oleiro, que lá ele ouviria as palavras de Deus. E quando ele chegou lá, o oleiro, é claro, estava trabalhando, estava fazendo o seu serviço, estava fazendo a sua obra. A obra do oleiro qual que é? É criar, fazer do barro um jarro, um vaso, pode ser um vaso de planta. Normalmente eles faziam muitos vasos para plantas e também vasos para colocar diversos materiais como água, faziam botijas, faziam diversos tipos de vasos, né? Vasos também para colocação de alimentos, né? E não sei que tipo de vaso era aquele, mas era um vaso, com certeza, muito importante que o oleiro estava ali fazendo. Ainda mais aquele vaso foi escolhido para servir de exemplo para a profecia bíblica. Então era um vaso muito especial.